Hoje é dia 18. 17? Não, 18. Dia 18 de novembro. Estamos entrando na última aula do nosso curso básico aqui sobre ensino para o século XXI, Secretaria Municipal de Educação. Hoje o objetivo é a gente fazer o que vamos fazer, uma avaliação do curso, como é que ficou, o que ficou de importante, o que não ficou e o que a gente vai fazer para o ano que vem. Na verdade, já existe aí uma discussão que eu tive ontem conversando aí com o Francisco, que é o projeto para o ano que vem. E a gente tinha um dever de casa, não sei como é que o pessoal conseguiu trabalhar nesse dever de casa, que era tentar fazer um desenhozinho das atividades para o ano que vem, né? Então a ideia é essa, é fazer uma avaliação do curso, o que ficou de importante, o que não ficou e a questão do que a gente vai fazer ano que vem. Para a gente bater uma bola e tirar as dúvidas, né, as coisas ficaram e tudo. Carla, fala você. Eu acho que pra mim, assim, ficou mais respaldo teórico, né, de todas as coisas que eu acreditava, algumas coisas novas, tipo esses links com a coisa da prensa, essas analogias que ajudam a pensar mais em outras coisas ligadas à mudança. E eu acho que no meu jeito de ser agora é uma mão na massa, mesmo que seja uma experiência pequenininha, mesmo que se essa é a chaveada, tipo, ligada a essa parte mais virtual que a gente falou no último encontro, que parece ser viável de ir começando. Então, assim, eu acho que mais mão na massa pra gente no momento é o curso que a gente começou, na Educação para o Século XXI. Eu acho que esse é o primeiro passo. E acho que o mais viável por enquanto. Mas você não acha que a gente pensar para o ano que vem, de a partir desse curso, buscar alguns professores interessados e fazer um primeiro piloto, que a gente acompanhe eles virtualmente? Entendeu? Mesmo que esteja aí o processo formal de laboratório de inovação. Eu acho difícil, por enquanto, nas escolas que isso aconteça. Por conta do contexto atual. Na questão de acompanhamento. Eu acho que o professor pode até por ele próprio fez o curso, conhece a teoria e ir aplicando na sua prática, mas para a gente acompanhar, ter isso como um trabalho nosso, eu acho complicado agora, na atual conjuntura. Infelizmente. Tipo, de ter um Moodle que nem esse curso. Acho que ao invés do curso seja o acompanhamento. Porque politicamente complicado? Não, politicamente complicado ir à escola. Desculpa eu cutucar. Não, assim, porque pode ser sem a escola. Porque eu entendi isso que a gente falou da vez passada. Dessa possibilidade de montar alguma coisa virtual e os professores tivessem interesse, a gente fazer esse trabalho de estruturar junto com eles aplicando e a gente acompanha. Vamos tentar ver, assim, em linhas gerais, quais são, assim, qual é o novo cenário que a gente viu no curso, para a gente estabelecer, assim, quais são, assim, uma espécie assim, bom, era de um jeito, mudou para outro, e é em cima desse outro jeito que a gente tem que desenvolver uma metodologia para se adaptar. Quais seriam as mudanças de cenário que a gente viu? Era um conhecimento limitado, mais estático. Quer dizer, uma coisa do conhecimento líquido, né? Isso. Então aqui a gente vai colocar aqui, talvez, os nortes, assim, das megas tendências. Megatrends 2020. Estamos em 15, caraca. Muito rápido. Acho de cabelos brancos. Então, conhecimento líquido. O que mais? Inovação disruptiva. A conectividade e colaboração. E não sei como é que chama isso. Tipo, aumento populacional exponencial. Tipo,
A quantidade de pessoas. Aí eu acho que a gente pode trabalhar com a ideia da complexidade, né? Complexidade dos problemas. Porque a complexidade, ela já existia. O problema é que a complexidade, ela estava encapsulada. Né? A gente não tinha ferramenta para lidar com a complexidade, então ela estava lá parada. Agora, quando você tem novas ferramentas... Mas ela também aumentou, né? Ela vem aumentando, né? Mas a escola não mudou porque ela aumentou, porque a gente já tem aumentado. O problema é que o que aconteceu foi que é como se você tivesse aberto uma porta. É prazer com prazer, gente. Um assunto bom com uma comida bom. Combina. Então, assim, é como se fosse assim, a complexidade, quer dizer, novas alternativas para lidar com a complexidade. Na verdade, a gente falou disso, você não abria a complexidade, você quase que não tinha como resolver. Aí você deixa quieto. Você deixa quieto, tipo, e agora não dá pra lidar com isso. Exatamente. Uma coisa é você ter os limites e agora você ter os novos limites. Então, botei conhecimento, nós estamos fazendo aqui, Vini, as megas tendências para balizar aqui o laboratório. Conhecimento líquido, inovação disruptiva, conectividade e colaboração como mega tendências, né? Complexidade, problemas, novas alternativas para lidar com a complexidade. Acho que é melhor botar assim. Resolução de problemas. Novas alternativas. Autonomia de pensamento. Peraí. Novas alternativas para lidar Mas a autonomia de pensamento já é o que a gente quer desenvolver por causa do cenário, não? Aí a gente teria que ver as megas tendências e a gente tem que ver as nossas... o que a gente dá de ferramenta para as pessoas poderem lidar com isso que a gente... Eu acho que primeiro são os novos objetivos de aprendizagem, depois as ferramentas. Então, vamos agora então trabalhar isso que vocês falaram, né? Autonomia de pensamento. Colaboração. A reestruturação, né, do ensino através de problemas. Foco em problema. E resolver. Colaborativismo. Colaboração. Então a gente teria como mega tendência conhecimento líquido, mais inovação disruptiva, conectividade, colaboração, aqui a gente botou nos dois lugares, né? Eu acho que aqui tem... A autonomia de quê mesmo? De pensamento. Eu acho que podia até deixar só autonomia, né? Porque aí ia ficar autonomia de também fazer as coisas, fica meio empreendedorismo. De pensamento e ação. Aqui eu acho que a gente tem... Não, é que o empreendedorismo está em tudo, né? Aqui tem uma coisa que eu acho que aqui, quando a gente está falando de conectividade e colaboração, eu acho que aqui é melhor colocar horizontalização. E a gente botar a colaboração aqui embaixo como uma capacitação que você tem que formar, né? Capacitação necessária. Horizontalização. Novas alternativas para lidar com a complexidade. Capacitação necessária. Autonomia de pensamento e ação, foco em problema, colaboração, o que mais? Eu não sei como colocar isso, mas tipo, eu acho que a coisa isso está já implícito, né? Do autoconhecimento, né? Porque, tipo, ter coisas que liguem a isso, porque, tipo, eu conheço as minhas competências e isso tem a ver com como eu colaboro, né? E o que eu isso tem a ver, uma coisa até que eu escrevi hoje no blog, tem a ver que é o seguinte, é aquela primeira discussão que a gente fez sobre percepção e realidade. A capacidade de ver a sua própria percepção. Se você cria instrumentos para isso, é uma coisa de base para essa outra parte da colaboração. Porque tem aquela coisa de você poder ter capacidade de fazer autocrítica. Para você viver num mundo líquido, você tem que estar o tempo todo fazendo autocrítica. Quando você está embolado percepção e realidade, você não consegue fazer autocrítica. O ego está misturado ali. E aí, quando você se abre para ouvir a crítica dos outros, você também
você está abrindo esse espaço de autocrítica para você mesmo. Porque você passa a refletir sobre a crítica que o outro fez, sobre que a crítica não é para você, né? É para uma ação sua. Aqui eu acho que a gente teria, eu botaria talvez capacidade de diálogo. Sim. Capacidade. Diálogo de verdade, né? O diálogo que me muda, né? De diálogo e autocrítica. Isso seria uma das capacitações que a pessoa tem que ter. Agora, não sei se é a mesma coisa, eu acho que é uma coisa diferente, porque, tipo, claro que tem a ver com autoconhecimento, mas essa coisa do talento pessoal, né? Porque na hora que eu vou resolver problemas, eu uso meus talentos. Se eu usar o meu, você o seu, a dela, a gente se juntar, isso dá um exponencial de... Autoconhecimento do próprio potencial. E desenvolvimento. Né? E agora tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso tudo também, que é uma discussão sobre significado. Fui e voltei. Onde você foi? Ai. Longe. Eu vi que ele estava em alfa. Cara, foi. Sabe quando você tá num lugar e assim, sua cabeça tá em outro? Foi. Voltei. Autoconhecimento do próprio potencial. Eu acho que essa coisa do significado também tem a ver com a motivação. Busca de vida significativa. E aí o que acontece? Só quando você experimenta as coisas é que você descobre o que te dá motivação. Porque você pode ter um puta potencial, mas se aquilo não te dá motivação, você não vai ser outstanding naquilo. Não te interessa aquilo. Então vamos ler aí, Carla. Ver se você consegue. Esse aqui? Capacidade. Não, tudo. Tudo? Ver se Então a gente vamos lá. consegue. Nossas mega tendências. Conhecimento líquido, inovação disruptiva, horizontalização, novas alternativas para lidar com a complexidade. E aí a capacitação necessária. Depois eu vou fazer você ler minha letra. Autonomia de pensamento e ação, foco em problema, colaboração, capacidade de diálogo e autocrítica. Autoconhecimento do próprio potencial, busca de vida significativa. Uma boa síntese, hein? Eu acho que sim. Tá. E aí, por que é o norte disso? Porque sempre que vier uma atividade, ou que a gente pensar alguma coisa, a gente tem que saber o quanto que essa atividade está trabalhando dessas coisas, entendeu? Porque aqui é uma justificativa. Eu vou até levar esse documento para fazer o documento que eu tenho que fazer agora de tarde, que vai justificar esse trabalho. Isso aqui é a justificativa das pessoas falarem: por que eles estão querendo fazer isso aqui? Por que isto é fato? Então, isso sendo fato, nós precisamos capacitar essas pessoas para poder viver neste mundo aqui. E isso é diferente do que a gente estava vivendo. Não, e como justificativa pode pegar os modelos que já estão acontecendo nas universidades e já estão sendo usados como processo de seleção dos alunos para entrarem, que é uma tendência. Então esse aqui é o norte do nosso projeto. Esse é o norte do nosso projeto. Então, por exemplo, se eu tenho que conhecer o meu potencial, eu como aluno, tem que ter um lugar que na história do aluno guarde isso. Cada coisa que ele faça, o que se descobriu e o que ele descobriu sobre ele. É isso, entendeu? Não é se ele tirou 7 ou 8 em análise sintática, não, mas com aquilo que ele fez, o que ele descobriu sobre ele. E aí aquilo vai... Aqui, porque aqui quando você vai falar aqui, ó, dessas coisas aqui, capacidade de diálogo e autocrítica é uma discussão, é preparação para o diálogo. Você vê o seguinte, a gente não tem hoje, você não tem na escola hoje nenhum tipo de aula que vá facilitar a discussão do diálogo.
Eu, por exemplo, faço essa meta-aula, né? Sempre estou fazendo essa discussão. Eu falo assim... Eu acho até que tem, mas não é a maior parte, né? É um trabalho pontual. Pontual de, tipo, a tendência de algum professor. Esse professor tem um estilo assim. Mas no geral... Não, e mesmo esse professor, não são todas as aulas dele assim, uma aula... Não, porque tem uma Mas coisa... tem um motivo. Tem uma coisa seguinte, a gente não está preparado. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, a gente tem uma dificuldade gigantesca de trabalhar conceitos abstratos. Então, o que acontece? Quando a gente tem dificuldade de conceitos abstratos, a gente precisa de um inimigo para poder identificar os problemas do mundo. Aí você cria um inimigo. Aí fica assim, bom, eu sou eu, essa minha galera e aquela outra galera, e aí cada um fica na sua galera. E não há conversa. Há uma impossibilidade da conversa. E na impossibilidade da conversa... Problemas abstratos ou problemas complexos? Problemas complexos exigem conceitos abstratos. Então, assim, quando eu vejo um problema complexo, eu digo assim... Você fala de abstrato, quer dizer que não é tipo quantitativo? Abstrato, assim, você trabalha com conceitos. Né? Você trabalha mais com conceitos do que com... Há uma dificuldade da gente dialogar. Objetivamente, eu vejo isso na sala de aula o tempo todo. A gente não tem capacidade de dialogar. Outro dia eu estava numa... É curioso, porque para algumas palavras é muito difícil mesmo. Porque eu vou ver de um jeito, você vai ver de um jeito totalmente diferente. Eu estava numa conversa no final de semana sobre liberdade. Aí eu vi que, pô, liberdade para mim tem um conceito, assim, dentro do que... totalmente diferente do que a pessoa que eu estava conversando. Mas a liberdade dela para ela era aquilo. Assim, então é difícil mesmo. Quando você fala de porque esse ambiente que você está falando, o que acontece? O diálogo, isso é a minha experiência, diálogo, a capacidade que a gente tem que ter no diálogo, existem pré-condições para você estabelecer um ambiente que eu chamo de diálogo honesto, ou de diálogo eficaz. Que é aquilo que no início você falou, eu não estou aqui só para, tipo... Então, o que acontece? Bate-papo na frente de uma cerveja, o bate-papo na casa das pessoas, não é o espaço de diálogo eficaz. Pode até ser, dependendo da conexão que você tem com a pessoa, da mas confiança, necessariamente não é necessariamente. O diálogo eficaz, ele se dá com... Você tem que ter um foco num problema. Então, assim, você tem um objetivo em termos de um problema, todos estão empenhados em resolver aquele problema, então você vai conversar para ver a melhor forma de resolver aquele problema. Então, quando a gente fala aqui, ó, foco em problema, foco por exemplo, às vezes eu vou dar aula. Aconteceu isso. Aí tem um aluno que ele entra, em vez de ele entrar no vertical, ele entra no horizontal. O que quer dizer isso? Em vez de ele estar preocupado em resolver o problema, ele está preocupado em questionar a autoridade do professor. Ele está preocupado... Questionar se aquele problema é relevante. Ele não está preocupado com o problema. Ele está preocupado com uma questão secundária. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem no grupo alguém que não está com foco naquele problema, o que vai acontecer? Ele vai boicotar a solução do problema. Ele não está interessado em resolver o problema. Então, quando isso acontece, você tem que trazer esse cara para o problema, ou você não vai conseguir trabalhar. Você fala, bom, qual é a saída que você coloca? O cara fala assim, não, mas isso aí, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você fala, meu irmão, então qual é a solução que você tem para o problema? Estamos aqui tentando procurar uma solução. Então, você está questionando tudo. Então, qual é a sua solução para resolver o problema? Geralmente, o que a pessoa fala é assim, esse problema não tem solução. Fala, então o que você está fazendo aqui? Né? Se o problema não tem solução, o que você está fazendo aqui? Você não acredita, você é um cético. Que eu chamo de ceticismo tóxico. Aquela pessoa que não acredita que vai se resolver o problema. Aquela pessoa, quando ela aparece, é muito difícil lidar. E o mais difícil de lidar é quando tem um ceticismo tóxico, militante. Quando aquela pessoa... Mas esse aparece sempre
tô pensando em sala de aula também. Sempre aparece isso. A gente tem que criar estratégias para trazer esse cara, ou pelo menos não deixar ele virar tóxico. O que acontece é o seguinte, o que acontece? Sempre vai ter um que não quer e que vai dizer, pessoal... Não, tudo bem. Não, tudo bem. Então, isso aí, essa questão... Acho até que o percentual é maior do que os professores, do que dos alunos. Quando fala dessas mudanças... Com certeza. O ceticismo tóxico, ele tem dois... Eu consegui diagnosticar dois ceticismos. Tem um ceticismo, que é o ceticismo... Tem 3 ceticismos. Tem um ceticismo que é o cético passivo. Chega em sala de aula e fica dormindo. Não tá nem aí, entendeu? O que rolar, rolou, tá tudo bem. Vai brincar, vai ficar fazendo... Mas não tá nem aí pra nada. Depois você tem um ceticismo tóxico. É aquele cara que não acredita que nada vai mudar. Mas sabe o que eu acho? Você está falando dos alunos lá na universidade. A gente está falando dos alunos na escola. Não tem diferença. Ou se você pegar com 10, 11 anos e eles enxergarem o potencial deles... que ele está montando não tem realmente diferença. Tem esse perfil de aluno de 11, 12 anos. Tem o que chega... A ação que vai ser diferente. Tem o que chega e não quer fazer isso não dá certo. Oi? As estratégias que eu vou usar não, as estratégias que eu vou usar. Você pode dizer o seguinte, talvez com 11 anos tenha menos gente. Menos gente, muito mais chance... Oi? Tem mais. Como assim, gente? Tem mais. O que é isso? Não, o que eu acho assim, a minha opinião, tipo, da minha visão do mundo corporativo é que assim, com 20 e poucos anos é muito difícil você mudar um estado de espírito desse. Assim, a pessoa já se acomodou. Mas é por isso que eu tô falando, tem que começar antes. Tem que começar. Se você começa lá no 5º, 6º ano, já começou desde cedo, a quantidade que você vai ter disso... Aí eu não posso criar só a estratégia para 11 anos, 7 anos. Eu também tenho os alunos de 8º e 9º ano. Não, sim, você tem os alunos de 8º e 9º ano, mas você vai criar uma estratégia que não vai ser talvez tão eficaz quanto a da que vem fazendo. Porque lembra que a gente está pensando na escola daqui a 20 anos. Então, mas daqui a 20 anos eu vou ter alunos de 8º e 9º ano. Que você começa a trabalhar com eles antes. Sim. Aí quando chegar lá no 8º, ele vai começar a trabalhar agora com, vamos supor... Porque quando as pessoas fazem mudança, eles não vão subindo? Só assim, deixa eu começar aqui, aí esses vão chegar aqui, aí quando eles chegarem aqui já tá mais fácil. E aí, quer dizer, você não precisa também querer atacar o problema em todos os lugares, sabe? Do zero. Não é que não vai atacar, mas não do zero. Não precisa ser necessariamente. Não, quanto menor a faixa etária, com certeza mais participativos abertura, eles estão, porque mais abertos. Mais crentes, né? Porque assim, a gente não nasce descrente. É bem diferente. A gente para atividades novas. Aí agora é uma discussão filosófica, mas eu acho que tem uma... Gente, vai começar com aqueles crianças lá da escola que a Gisele... De onde a Gisele veio. Adão. Lá no fundo... No meio lá do tráfico, não sei o que. Eu sei o seguinte, eu acho que tem aqui uma discussão, e aí realmente eu não tenho experiência com garotada, não tenho. Não posso falar. Eu sei o que eu vejo de 10 anos de aula para um público específico de pós-graduação, que é meu público. Mas eu percebo que existe o cético tóxico, que é aquele cara, e tem aquele cético militante, que é o pior de todos. É aquele que quer impedir que a aula aconteça. Isso tem em todos Mas existe isso. Entendeu? Em todos os níveis. Ele quer impedir que as coisas aconteçam, porque ele quer provar que o mundo dele, faz sentido, entendeu? Então ele não quer que a coisa aconteça para provar que aquele cara aqui, por exemplo, não está nem para a hora do Brasil. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não enche meu saco. Esse cara tudo bem, é chato, mas tudo bem. Agora aquele cara que diz o seguinte, ele tem alguma coisa nele que é o seguinte, ele quer provar que o mundo não pode mudar, porque ele acha que o mundo, ele tem uma teoria sobre o mundo, ele quer provar essa teoria, entendeu? Então ele impede que a coisa aconteça. Então o diálogo eficaz, ele é um momento sagrado, é quase se fosse uma missa. Uma missa. Então quando você entra em sala de aula, eu pelo menos sou assim, eu entro em sala de aula, meu foco sempre é o problema. E eu quero levar todo mundo para aquele problema. Entendeu? Então, no momento que eu sinto que tem alguém que está impedindo que aquele problema seja discutido, aí a gente começa a ter e tal. Então, essa situação que você está falando de liberdade, é uma discussão. Liberdade não é uma discussão que permite um diálogo honesto
permite uma conversa, mas um diálogo honesto, ele tem que estar focado em um problema, senão você não consegue fazer esse tipo. Entendeu? Diálogo honesto, eu acho o seguinte, o ser humano ele só se encontra para resolver um problema. Aí realmente ele se encontra. Se não for para resolver um problema, você pode trabalhar. Estou aqui formulando uma coisa meio do nada. Mas estou dizendo o seguinte, eu permito que várias pessoas possam pensar diferente, né? Mas no momento que eu preciso resolver um problema... Qual é o pensamento que ajuda a resolver o problema? Nós temos que, independente do jeito que você pensa sobre liberdade, independente do meu jeito que eu penso sobre liberdade, se a gente vai resolver um problema para discutir uma lei que vai funcionar para todo mundo, para definir a liberdade, a gente vai ter que se entender. É isso aí. Então, nesse momento... A gente tem que equalizar. Tem que colocar o diálogo, tá entendendo? Entendi. Tanto que eu acho que, por exemplo, quando a gente vive esse momento que a gente está vivendo no país, eu acho que é um momento mais ou menos parecido com isso. Cada um estava pensando de um determinado jeito no seu canto. Aí, de repente, chega. Você diz assim, não, agora esta maneira de pensar vai ser uma coisa que vai ser para todo o Brasil. Aí as pessoas começam a dizer, peraí, eu quero isso, exatamente assim. Como é que as coisas são? Então, isso é uma coisa que tem a ver com fundamentalismo. E eu não tenho nada contra uma pessoa, 5 horas da tarde, ajoelhar e rezar para o leste, para o oeste. Problema nenhum. Para fazer isso à vontade. Mas no momento que ele chega e diz que todo o país vai ter que fazer isso, aí ele fala, meu irmão, agora você criou um problema para mim. O fundamentalismo não tem problema quando ele está no nicho. Localizado. Agora, quando ele diz, eu quero que todo mundo agora seja fundamentalista, e que todo mundo 5 horas da tarde, e quem não ficar 5 horas da tarde, o bicho vai pegar, aí você está criando um problema. Entendeu? Então, esse tipo de discussão, que eu acho que é uma discussão que tem a ver com essa discussão. Por isso que eu, hoje em dia, não estou mais fazendo papo sério em ambientes em que eu me sinto desconfortável. Entendeu? Porque é uma coisa assim, é um desgaste total. E as pessoas às vezes querem puxar esses assuntos sérios, entre aspas, numa reunião assim de bar e tal, e que é completamente improdutivo. Eu fujo também. É totalmente desgastante. Entendeu? Tá certo. Reuniões assim genéricas são para você beber, para ficar brincando. Eu faço com quem eu gosto de trocar. Não, aí que eu tô te falando, aí é um outro aspecto, tem que ter uma confiança. Oi? E no Face. Você tá confortável. Não, Olha o papo que eu falei. Eu não faço, aonde eu sinto desconforto. Quando eu sinto conforto, pessoas que eu me relaciono profundamente, etc. Tal, aí é outro papo. Porque eu acho que também quando você sente desconforto, você não tem essa escuta empática. Não, mas às vezes acontece nesse desconforto das pessoas sugerirem determinados assuntos. E aí é um desgaste. Fica ali, não sabe. Aí tem um refúgio do Facebook. Né? Que de repente a pessoa já coloca Já tudo coloca, ali, e descarrega. Isso aí, porque não tá face a face, de repente. E pode desligar, né? Quando você estiver enchendo minha paciência. Ou da corda, né? Ou da corda. Das duas, na verdade. Então eu acho que essa coisa do diálogo eficaz é uma coisa que tem a ver, quando a gente reúne pessoas, a gente está falando em problema. E esse é um dos grandes problemas da escola hoje. A escola hoje não está focada em problema. E aí é uma escola de assuntos. Né? Então os assuntos, e vem um assunto impositivo. É assim que funciona tal coisa. E você tem que aceitar. Por isso que eu acho que, indo lá na ponta na prática, na hora que, por exemplo, como no curso a gente está fazendo uma coisa muito aberta, só para começar a pensar. E eles, criatividade aberta, mostra, Mas acho que na hora da prática mesmo, trazer alguns problemas para, focar o assunto, acho que vai ficar mais fácil do que ser uma coisa muito aberta. Eu acho que esse curso que vocês estão fazendo, assim... teria que talvez dividir em 2 partes, que essa parte aqui é a parte conceitual. Mas teórica. A gente está misturando tudo. Porque a gente está falando de tudo isso ao mesmo tempo. A gente não está separando. Porque isso aqui, das macro-tendências, o cara tem que estar com isso muito consolidado para quando ele for fazer isso aqui, porque o que acontece?
como se fosse assim, vamos supor que aqui está o movimento de inovação. O movimento de inovação está aqui. E aqui está o movimento de reação, que é conservador, que está falando. O que acontece? Existe uma energia muito forte puxando, Vini, puxando o movimento de inovação para trás. Existe uma energia muito forte contra mudanças. Então o que acontece? Como é que essa pessoa aqui tem anticorpos para evitar que isso aconteça? O anticorpo qual é? Teoria. Essa é a minha opinião. É a convicção pessoal de que ela está indo numa direção que faz sentido. Se ela não tem isso, o que acontece? Ela se rende ao discurso que está aqui. Entendeu? Ela volta para cá. O cara fala assim, pô, vem cá. Na boa. Tá fazendo muita fumaça. Pô, bicho, por que tá fazendo essa onda toda aí? Quanto tempo? Para pensar. Quanto tempo já existe essa escola? Na boa. 200, 300 anos? Agora vai mudar? Não, sinceramente. Vai mudar agora? Não vai mudar porra nenhuma, cara. Volta aí, cara. Vamos, baixa a bola, cara. Vamos tomar uma cerveja aqui. Entendeu? Toda a cabeça é cerveja. Todo mundo fala isso. Não, mas porra aí, sabe? Então o que você vai dizer, meu irmão? Olha só, mas isso é uma realidade. Tem que ter poder de argumentação. Porque, na verdade, todo o processo de mudança, antes do processo de mudança, passa por um processo de rumo, que é para onde vamos. Não, mas eu acho que existe um processo de convencimento que você tem que ter argumentos sólidos para você dizer, estou indo nessa direção por causa disso. Senão o cara vai começar a te derrubar e você começa a ficar inseguro e você começa a... Então, isto aqui é fundamental, que esteja bem forte. Por quê? Quando ele começar a enfrentar os problemas que ele vai enfrentar aqui, que toda a reação vai criar aqui, o cara vai voltar para trás. Ele vai voltar para trás, ele vai dizer, não, por que eu estou perdendo esse tempo e tal? Então, é aquela coisa aqui que a gente fez o trabalho. A gente fez um trabalho teórico e tudo, para vocês poderem ter consistência, porque no momento que vier todo esse discurso de manutenção do status quo, de manutenção da estrutura, você tem que ter uma preparação para dizer, não, a gente está fazendo isso por causa disso. Eu vou falar isso para vocês, porque isso acontece muitas vezes comigo. Porque essa estrada de mudança, de inovação, é uma estrada árdua. Vocês estão pensando que vocês vão pegar florezinha, todo mundo vai jogar margarina em cima de vocês? Vocês acham que vocês vão, sabe? É propaganda de shampoo com aquelas margaridas e vocês esvoaçantes, com aquele cabelo, sabe, solto, andando, assim, correndo pra cama. Aquele slow motion, né? Slow motion num céu colorido. Oh, que feliz, inovação. É que assim, esse aqui é pra onde a gente vai. Tipo o quê? Esse aqui é o como. E a gente tá misturando no curso o quê com o como. Mas olha só, mas o curso, ele, na verdade, se propõe a fazer uma discussão bem inicial. Aí qual seria a proposta? Mas aí eu acho que o curso 2, a gente devia arrumar isso. Tipo, a próxima. Não, sim, porque a gente vai ter que filtrar, né, esses professores. E no curso 2 vai aprofundar. Por quê? Não tem condições de nós começarmos com essa... Não tô criticando qualidade do curso, não. Tô falando só que, olhando isso aqui, pensando no curso, Foi a proposta, porque a proposta realmente não foi focar em momento 2, é realmente... Porque realmente eles, tipo, a gente tá ali meio... Acaba que fica discutindo como é a sala de aula hoje versus tecnologias. Tipo, pelo menos na minha turma, o básico é isso. Como é hoje versus tecnologias. O que eu acho que acaba sendo aquela coisa meio... Mais ou menos, comigo não. Comigo é como é que eles querem, o que eles querem e o que eles não conseguem fazer. O que eles querem, eu acho que ainda tá muito conceitual. Tem muita coisa que eles estão tentando e eles não conseguem. Aí
falta internet, falta isso, falta aquilo. Aí começa é aquela coisa da prática. A prática está sendo difícil para eles. Então, o que eu acho que é isso, o curso traz isso. Oi? Então, mas o curso traz isso, dessa coisa, tipo, dessa discussão, que aí a gente está pedindo para eles trazerem exemplos, né? E eles olham para o que eles... Então, aí no último módulo, que é o módulo 3, a gente começa já a focar mais, porque já vai trabalhar com conteúdo mais consistente, no sentido de, né, de ter um nível de discussão mais focado, mais objetivo, que é a questão da sala de aula invertida, ensino híbrido. E também a gente traz a fala do professor Carlos Nepomuceno, falando sobre revolução cognitiva. Aí o curso termina assim. Então, mas aí... Então tem que ter um desdobramento. Aí é que eu acho, no desdobramento a gente deve se esforçar em arrumar essas... Inclusive, professor, esse ano não vai dar tempo, mas pro ano que vem nós queríamos fazer um encontro com esses cursistas que concluírem, um encontro com o senhor, se o senhor pudesse ter uma fala sobre essas macrotendências, porque a gente conseguiria situar, teria um encontro presencial com eles e a partir dali nós já iniciaríamos Isso é legal. Um segundo passo. O importante, inclusive eu falei com o Francisco, o meu foco são vocês. Vocês são os multiplicadores. O que vocês vão fazer com os outros é o meu segundo foco. Então, o que me chamou a atenção, porque eu achei, pô, legal, eu tenho que preparar as coisas de criação de games pra cá e eu quero usar tudo isso aqui. Então, o que eu quero que vocês tenham como visão é a seguinte, eu estou passando a experiência minha como multiplicador. É fundamental. O que eu acho que é fundamental? A gente conseguir alinhar, e alinhar não é centralismo democrático leninista, não. Alinhar é uma coisa o seguinte, a partir de determinados argumentos consistentes, em que a gente considera que tem bom senso no que está sendo apresentado, a gente cria um bom senso coletivo. Nós criamos um bom senso coletivo. Você vê, não estou aqui detalhando muitas coisas. Ó, mais ou menos o mundo está caminhando para cá e mais ou menos o que a gente tem que fazer com os alunos é isso aqui. Se esse é um consenso nosso, isso passa a ser nossas guias para a gente poder atuar. E vocês vão ter que ser especialistas e vocês vão ter que aprofundar essas discussões e desenvolver um discurso que tem a ver com a maneira que vocês conseguem fazer esse discurso. Porque, por exemplo, quando alguém perguntar assim, conhecimento líquido, porra é essa? O que é isso, conhecimento líquido? Porque é igual, você pode estar usando uma super ferramenta tecnológica, né? Não pode estar desenvolvendo em nada. Entendeu? Quer dizer, o que é conhecimento líquido? Por que o conhecimento está ficando líquido? Então, vocês têm que ter uma discussão sobre isso. Vocês têm que ter um discurso sobre isso. Ah, mas eu não consigo ter um discurso. Então vocês têm que ter a indicação de quem vocês vão seguir nessa direção. Então vocês vão escrever o que é o conhecimento líquido, por que esse conhecimento líquido existe. Quer dizer, o cara vai perguntar, mas o que é esse conhecimento líquido? Por que isso acontece? Por que é diferente? Por que agora a gente estava no sólido e a gente está no líquido? E tal. Aí, quais são os exemplos de conhecimento líquido? Então vocês vão ter que desenvolver isso. Inovação e disruptiva. Por que a inovação agora está sendo disruptiva? Por que não era antes? Por que está acontecendo? Então, a gente não pode fazer uma continuação do curso com esses tópicos, não? Eu acho que é bacana, assim, tipo, o módulo, a segunda parte do curso, tratar essas duas coisas. Então, é como se fosse assim, a gente abriu uma discussão, conheceu todo mundo falou dos seus problemas, como faz, não sei o que lá. Agora vamos falar então assim, isto posto, vamos discutir agora o que o que eu acho que vocês têm que ter, é o seguinte, uma coisa fundamental é a documentação do pensamento de vocês. Eu acho que vocês têm que ter um blog. Vocês têm que ter alguma coisa em que vocês registrem e eu pensamento. Acho que o que a gente falou naquele encontro outro, de tipo criar lá um Google Docs e a gente ir escrevendo para depois virar blog, eu acho legal. Tem que ter um documento em que você, por exemplo, esses conceitos aqui, por exemplo, cada um podia assumir um desses conceitos aqui para escrever no assunto. Que essa é a minha proposta agora, que a gente vai ter a nossa turma avançada aqui, né? Vamos ter agora o segundo bloco, vai ser turma avançada.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir esses textos. Aqui com a gente? Vai ter a turma avançada. Se tudo der certo. Ano que vem? Ano que vem. Se tudo der certo. Se a gente passar de ano também. Se vocês tiverem nota suficiente para passar, se tudo der certo, vocês vão ter a gente vai ter a turma avançada. Essa turma avançada é o quê? Tem que trabalhar em cima disso e construir os textos. Aí vai ter o texto, pode ter uma fala, pode ter um documento de alguém, pode ser um negócio no YouTube, não sei, pode ser qualquer coisa. Mas aquilo ali passa a ser o instrumento quando vocês forem fazer conhecimento líquido com os alunos. Aí vai discutir, vai repassar isso para as pessoas. Aí na hora que vai repassar, vai vir os buracos. Vai vir os buracos. Vai vir como os buracos. Vem os buracos. Eu tinha pensado de um jeito, não é bem isso. O cara não entende dessa forma, eu vou falar de outro jeito. Como é que eu arrumo minhas turmas? Eu falo um troço, as pessoas, peraí, não entendeu por quê? Sou eu que estou falando esquisito, você que não. Entendeu? E vai aprofundando o discurso para você, e no segundo momento, colocar isso. Então é uma disseminação de discursos. O mundo é isso. De qualquer maneira, eu concordo com vocês, que qualquer coisa prática que a gente for criar, mesmo que isso aqui não esteja tudo arrumadinho, que isso seja o nosso norte, entendeu? Toda hora a gente voltar. Tá tratando do quê? Bom. Isso aqui é a estrutura, na minha opinião, a estrutura que vocês têm que montar dos cursos que vocês vão fazer. E tem que ter, para cada um desses módulos, um documento, um lugar em que você diga, olha, isso aqui é o nosso consolidado. Depois daquele curso, o que a gente muda nesse consolidado? Os alunos mudam alguma coisa, ajudam a mudar? A partir dessa discussão, esse conceito aqui, faltou tal informação, era importante ter um outro cara falando, então vamos botar os links, etc. Então cada um ter. Vocês podem ter um especialista em cada um desses temas, ou todo mundo é todo mundo, não sei, aí eu acho que é uma questão da dinâmica. Para poder construir isso aqui, porque o que vai, na verdade, sedimentar esse troço, não é a gente começar a falar as coisas numa coisa, sabe? Vocês têm que internalizar. Vocês têm que estar com isso introjetado. Senão, como é que vocês vão multiplicar? Agora, para as pessoas, você acha importante ter esses referenciais, né? Referenciais bibliográficos. Não é referência. Eu acho que as pessoas têm que ter um discurso que faça sentido. É isso. Entendeu? E um discurso baseado, não porque a Carla está falando, o Mário está falando, um discurso baseado num bom senso. Então o cara diz, não, isso aqui que esse cara está falando faz sentido, tem lógica. É isso que precisa, você tem que ganhar a pessoa pela lógica. Todo o trabalho que eu faço, eu não chego para as pessoas e falo, vocês têm que, aqui o Nepo chegou, tem doutorado não sei aonde, já deu não sei quantas aulas, agora vocês vão acreditar em mim porque eu estou falando. Eu não falo, não trabalho assim. Eu trabalho, olha, a lógica é mais ou menos essa. Vocês acham que faz sentido? Aí todo mundo comentou, todo mundo discutiu, faz sentido. Então, passou a ser a nossa lógica. Não é mais a lógica do Nepo. É isso que eu acho que é o difícil. Então, o que a gente tem que fazer hoje, nós temos 2, 4, 5, 6 aqui, ou 7 formados. Daqui a gente vai ter 20 formados com essa lógica, todo mundo mais ou menos. Então passa a ser uma lógica de cada vez mais gente. E não é uma lógica que é construída dentro de uma coisa fechada, mas é todo mundo conversando e melhorando a lógica. E atento para, tipo, tem alguma coisa nova que mexe nessa lógica? Traz alguma coisa nova? Isso. De repente entra uma outra novidade aqui, outra coisa aqui. Então vamos botar a mão na massa. Escrever esse documento. A partir daí você já pode passar a segunda parte do curso. A gente poderia fazer a segunda parte do curso de vocês, o curso avançado aqui, fazer junto. E a minha ideia com o Francisco é acompanhar esse curso que vocês vão fazer. O que foi a minha proposta? Minha proposta é fazer uma turma básica, uma outra turma básica. Essa outra turma básica tem que ser de multiplicadores. Então esses professores, por exemplo, que fizeram o curso, vocês podiam pegar um grupo para fazer a turma básica comigo. E eu pegar vocês e a gente pegar vocês aqui e repassar todos esses temas aqui na turma avançada. Conhecimento líquido,
Vamos discutir isso. Se fizer um documento, a gente melhora o documento. Aí só depois a gente faz o curso com... Não, pode ser junto, pode ser paralelo. Não precisa ser só depois. E aí eu acompanho esse curso com vocês. Falo, tá faltando isso aqui quando a professora faz, etc. Papá. E aí a gente ir disseminando essa maneira de pensar. Que é isso que é a nova escola. A nova escola já existe. A nova escola tem que existir primeiro dentro da cabeça de vocês. Depois ela passa a ser a nova escola. Se ela não está na cabeça de vocês... Tem que conceber, com certeza. Não vai rolar nada. Se os multiplicadores não têm a cabeça clara, a cabeça da nova escola, não vai acontecer. É muito difícil para você, sair do que está acontecendo e pensar? Não, isso para mim? Não? Não parece para vocês que estão aqui no dia a dia. Mas fatalmente, como todo mundo aqui já saiu de sala de aula, fatalmente a gente alguma hora vai voltar para lá, para aquele espaço, porque pensar, cara, isso é um problema, tem que pensar como mudar isso. Tipo, consegue pensar outras coisas lá na frente, mas aí volta aquela memória. Mas aí não é como a gente falou aqui, que assim, você não vai sair mudando a escola toda, você vai criar algumas coisas que vão começar acontecendo em paralelo e com o tempo elas vão sendo tão melhores do que o que... tão mais respondendo o que se precisa do que tem aí, que elas vão... Eu vejo na Neiplan. Na Neiplan hoje você chega lá pra galera, a galera já tem o que tem que ser feito na cabeça deles. Aí você fala, mas cadê as coisas? Tá, mas o cara fala assim, a gente tem que... Por exemplo, agora fizeram o aplicativo de feira. O aplicativo de feira tem que ter colaboração, tem que ter estrelinha. Acabou, não tem discussão. Entendeu? O cara já está aquilo ali na cabeça dele. Como as coisas vão ter que funcionar, para onde o mundo está indo. Eu acho que esse alinhamento de futuro, que é o grande salto de qualidade. O resto é consequência disso. Se a gente não tiver um alinhamento de futuro, esse é o salto de qualidade. Porque o como colocar lá na prática vai acontecer. Erro aqui, acerto ali, mexe, entendeu? Já tem piloto. É. O próprio gente é um piloto de um pensamento, de macro tendência, que tem os seus erros e acertos. Os genes. Então, até na minha turma tem uma professora de educação física que participou da criação da máquina de teste de educação física. Aí eu cutuquei, né? Pô, conta pra gente como é que foi. Você amou criar, mas não teve feedback nenhum. Foi pra frente. Foi pra frente, parou o projeto. Tá rolando ainda. Não, a criação do banco de itens. Mas a máquina mesmo com toda aquela logística, né? Não houve. Mas o banco de dados tá rolando, tá sendo criado. Mário, fala. Sobre os nossos próximos passos, o que você quer que fale? O síntese do que foi falado? As duas coisas. As duas coisas. Bom, sobre a síntese do que foi falado, eu acho assim, de extrema importância nós, depois, né, desse curso básico, aprofundarmos essas questões, até para, né, como eu sou um dos responsáveis pelo conteúdo da plataforma e do curso, eu sinto necessidade de aprofundar mais os conhecimentos, buscar referências, até para nós montarmos em conjunto, de repente, se for o caso, esse próprio material e irmos ajustando, né? Eu acho isso muito, muito importante. E em relação à outra turma básica, né, dos multiplicadores, eu vejo, né, assim, como foi para mim, eu acho que vai ser para os outros também. A Andréia tá chegando agora, né, como transferência, veio transferência de escola, isso. Eu acho que realmente, por ser um alinhamento de futuro, um novo pensar, eu acho que é algo muito inovador e realmente muito desafiador, porque fazer com que as pessoas pensem algo muito diferente é bem realmente difícil, mas eu acho que quando nós conseguirmos ir contaminando, né, um grupinho aqui, um grupinho ali, a gente acho que de repente acaba criando um ciclo. Eu acho que com as discussões, o próprio professor já começa a pensar de que maneira
essa discussão, essa teoria pode ser utilizada na sua prática. E ele próprio vai começar a buscar o caminho, que caminho seguir, como fazer, buscar os pares, né, para isso. Porque o senhor mesmo falou, na escola não se discute, o aluno não fala. Mas não é só o aluno, o professor também. Há um senso de acriticidade, digamos assim, muito grande no magistério. Então fazer com que esse professor pare um pouquinho e reflita e se abra a novos pensamentos, pensar novas tendências, eu acho que isso já seria um avanço significativo. Mas que eu acho muito maneiro de ter esses nortes, porque assim, no final das contas, tipo, o subproduto é o que ele vai pensar de fazer com os alunos. E aí, quando ele tem esses nortes, ele consegue, tipo, pensar numa coisa como esse exercício simples que a gente passou para eles e balizar. Tipo, agora vamos avaliar o que é isso que eu tô pensando e tratando disso aqui. Assim, então vamos ver se eu tô ajustado. Porque tem uma coisa, como é teu nome? Andréia. Andréia, tem uma coisa que a gente conversou aqui, que é a questão da estratégia dedutiva. Quer dizer, a gente trabalha com estratégia dedutiva é o quê? A gente faz um cenário baseado em teorias. Quando você falou assim, o professor, o que ele quer, o que ele gostaria, né? Então a gente tenta fazer diferente. A gente faz um cenário, viu o filme, foi a 1500, viu mudanças que a revolução cognitiva modifica, não sei do que, constrói esse cenário. E aí faz uma projeção do que provavelmente vai ser essa escola. E a partir daí, a gente constrói o nosso projeto. Que é diferente da estratégia indutiva, que as pessoas vão dizer assim, vamos botar aqui o computador, E aí o que acontece? Essa estratégia indutiva, ela parte do sentimento que a pessoa tem. Nós não estamos partindo do sentimento. Nós estamos partindo de uma análise de cenário. Essa é a diferença da estratégia dedutiva da indutiva. Como a gente está vivendo uma ruptura muito forte, a estratégia indutiva ela é complicada para servir de norte. Porque você não consegue... Esse seria a tecnologia incremental. Você não consegue entender, bota o computador, não bota como, de que forma, e a gente vai aqui quando... Você não sabe nem avaliar para que foi, tipo, às vezes as pessoas acham que não teve resultado, que é isso, ela não sabe. Se eu não sei para quê, como é que eu vou avaliar se deu o resultado que eu quero, quando eu sei que é o resultado que eu quero? Qual é o mundo novo, né? Então esse aluno, por exemplo, está saindo de um... São novos indicadores. Aqui a gente botou conhecimento líquido, eu botaria conhecimento líquido escasso. O que é escasso? Aquela coisa da escassez, a gente não está discutindo de conhecimento, informação abundante. Você não quer muita informação e pouco conhecimento, é isso? Não. O que é isso? A gente conversou escassez, saindo da escassez e indo para abundância. A gente falou. Então, é um escasso de escassez. Então, mas agora é escasso? Desculpa. Tá. Desculpa. A gente ia voltar lá para a primeira aula. Não, tá aqui. Estou falando do que está saindo. Conhecimento abundante, conhecimento líquido e abundante. E a gente está saindo da escassez. Entendeu? A gente está saindo da escassez. Então, isso é uma coisa que o cara não observa. Isso é coisa natural. Como natural? Você pegar um aluno que só podia acessar uma Barça, por exemplo, ou assistir a televisão. Hoje ele pode, qualquer coisa ele pode. Como é que ele vai? Como é que você vai preparar a cabeça desse aluno? Ajudar ele a sistematizar a própria maneira. Isso, criar consciência também. Aqui talvez tenha outra coisa aqui. Se a gente for falando, a gente tem aqui busca de vida significativa. Acho que tem aqui uma coisa que é essa questão da sintetização de conhecimento. É uma coisa fundamental, né? O cara conseguir sintetizar. Sintetizar e procurar, né? E filtrar também. Sistematizar a busca. Filtrar também. Filtrar e sintetizar. Filtrar. E validar também, né? Que conhecimento Filtrar é esse? tem a ver com escolha. Eu acho que tipo, uma das habilidades quando você tem abundância, uma capacidade muito importante de você desenvolver é a capacidade de escolher. Escolher para tudo. E aí sintetizar, procurar e filtrar, né? Filtrar, sintetizar. Porque essas buscas são escolha também, né? Eu acho que aqui também tem a ver com essa coisa da abundância. Se a gente for pensar, talvez a gente ainda vá ali dar uma arrumada nessa brincadeira.
Mas eu acho que essa questão aqui, isso aqui que é o fecho do nosso ponto, esse é o norte do nosso projeto. É isso que a gente tem que disseminar. Porque é diferente. A IPLAN, por exemplo, o projeto da IPLAN, é diferente de vocês. Porque lá eles vão construir as ferramentas. Aqui, antes do projeto, se a gente, por exemplo, se assim, o Mário fala, a gente não tem condição de fazer o laboratório agora. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o que dá para fazer. O que é? Disseminar o conceito. Se eles me deixarem, a gente vai fazer. Disseminar o conceito. O que vai fazer, gente? Disseminar o conceito. Criar um grande corpo de pessoas, um número forte de pessoas no ano que vem, que estejam aqui trabalhando nesse conceito. Melhorando o que a gente vai chamar aqui de nova visão. Ensino para o século XXI. O que é? A gente alinhar essa visão de futuro. É isso que é fundamental. Ter 20, 40, 100, 200 pessoas alinhado com essa visão. Mas não é alinhado superficialmente, mais profundamente. Aí, a partir daí, a gente começa um projeto bacana. Porque aí, no momento que for botar o pé nesse projeto, a coisa vai sedimentar. Vini, fala. Estou aqui pensando. Na verdade, acho que o primeiro passo é esse que a gente está fazendo, de meio que sintetizar o que a gente viu no curso e tentar alinhar pensamento, todo mundo, porque aí qualquer atividade, qualquer ação que a gente venha tomar na prática tem que ser baseada nesses conceitos. Então, para isso, eu acho que o próximo passo nosso seria construir o documento, melhorando esse conceito, um ajudando o outro, mas de repente até a gente usar a questão do conhecimento líquido na produção e a colaboração na produção do documento referencial, tipo um documento referencial mesmo, para qualquer outra atividade de ação. E aí, uma das estratégias da gente ver isso na prática depois é um segundo momento do curso online à distância, tanto o curso aqui presencial com você com uma turma de multiplicadores, podem ser os tutores do curso atual, ou podem ser os articuladores que a gente chama das CREs, que são quem levam as informações, né? Pessoas que levam as informações para as CREs, ou, porque aí eu acho que quando a gente pensa nos tutores, é bacana ter os tutores alinhados com isso, mas eu acho que o documento referencial ajudaria. Mas quando a gente tem um articulador lá da regional, lá da ponta da CRE, com esse pensamento multiplicando, acho que a gente sai um pouco da caixa e expande mais. Eu acho que ainda assim a gente não sai da caixa, mesmo chamando os articuladores. Mas a gente já começa a sair daqui da nossa caixa, da 443, por exemplo, e da SME, porque a maioria dos tutores... Caixa 443. Caixa 443. Porque com exceção a Carla já fez o curso. A Andréia já mal bem é da SME, a outra também é da SME. Então, basicamente, estamos ainda aqui na mesma caixa. Eu acho que ainda assim a gente precisa de professores nessa discussão. Aí sim a gente vai sair da caixa. Calma. Uma ideia para o curso com o NEPO, que eu digo, para uma turma de multiplicadores com o NEPO, seria os articuladores, aí só uma ideia. E pensar num segundo curso mais aprofundado, tratando justamente dos temas que a gente está abordando aqui. Colaborativismo, aumento da complexidade, que novas maneiras a gente está pensando para daqui a 20 anos, E aí sim, eu vou trazer os professores, 500 professores como esses que se inscreveram. Vamos supor que 200 estão realmente fazendo o curso. Mas se 200 pessoas lá da ponta de sala de aula já começarem a discutir isso, a gente já está expandindo isso muito além do que a gente imaginou por um curto prazo. Tem uma forma que a gente pode pensar. Eu tenho uma experiência que eu fiz. Tem um curso assim, que dá para trabalhar. Por exemplo, no Facebook tem um curso que eu trabalho com 20 alunos. Que grava um áudio, não sei do que, talvez lá. Tem um curso, um modelo de curso que eu aprendi com um cara lá de Brasília, o Wilson, que é um modelo que é o seguinte. É um curso todo por e-mail. Esse estava a trabalhar com 400, 500 pessoas. É um curso que a gente não tinha pensado. Como é que funciona esse curso? O curso é assim. Você tem 2 semanas. Então, a gente poderia fazer. Eu seria o multiplicador do curso. Então, você teria. As pessoas mandam as perguntas. Tem um board que pega as perguntas.
sintetiza as perguntas e passa para a pessoa responder as perguntas. E todo mundo recebe as perguntas de volta. E diariamente as pessoas fazem, alguém do board faz uma avaliação do desempenho. Me lembro que o curso foi assim, primeiro teve um primeiro momento, foram 3 semanas. Uma primeira semana de troca, de conversa sobre as questões, uma semana de conversa com a pessoa convidada e uma terceira semana sem a pessoa convidada. E tem um board que gerencia isso. A vantagem desse curso por e-mail é que você pode botar uma turma de 400, 500 pessoas. Os MOOCs usam essa lógica com a diferença de ter um mapa, né, de ter uma plataforma. Mas eu já vi MOOCs com essa ideia, tipo, todo mundo joga pergunta, aí vai ter mais caras que vão tentar sintetizar essas perguntas em assuntos para um professor conteudista, responder as perguntas. Eu só acho, a ideia eu acho ótima, mas eu acho que nesse momento a gente podia incluir o nosso AVA. Aí é politicamente pensando. Pela informação que chegou para a gente, a secretária e a subsecretária amaram o fato de a gente ter criado um AVA para fazer o curso online. Eu acho que o e-mail podia ser a forma de eu chegar nesse cara e conseguir as coisas, mas levar ele para alguma coisa no AVA. O que eu estou falando é o seguinte, a gente pode ter várias possibilidades de multiplicação. Você pode ter uma multiplicação. E quantas pessoas você consegue botar no curso dessa? Hoje a gente entrou com 240. 240 é um bom nome, um bom número. Para essa turma. E aí a gente fez mas claro que tem pequenas... mais 240... Foram 500 e poucos inscritos, só que a gente só deixou entrar 240 porque a gente preferiu fazer por turmas. O conteúdo era um só, mas a gente fez turmas de 35. Cada turma com seu tutor, para não ficar aquela bagunça. Podia mandar mas aí você precisa de muitos tutores. Uma pergunta rapidinha para quem não se inscreveu. Pois é, então esse modelo tem uma vantagem que você pode trabalhar com menos tutores. Porque aí a gente pode trabalhar no modelo MOOC. Ao invés de abrir 8 turmas, eu deixo uma turma só, né, com conteúdo só, mas aí trabalho por e-mail com algumas pessoas do board, sei lá, 4 pessoas sintetizando as perguntas para você, por exemplo, responder. Isso. Bom, aí são várias possibilidades, O que eu acho que a gente tem que, talvez, então, colocar como 2015, o ano da gente conseguir, primeiro, consolidar com vocês esses conceitos. E esse alinhamento que você está chamando de documento referencial, que eu acho ótimo esse nome, documento referencial é um ótimo nome. E esse documento referencial é um documento vivo. Sim. Que ele vai sendo colocado. Eu acho que tem que ter um espaço na internet que esse documento esteja disponível. Colaborativo, discutível. Exatamente, para ir melhorando e tal, blá blá blá. E a partir daí vai se avançando na percepção de vocês e na multiplicação das pessoas. E aí vai construindo um alinhamento de futuro. Olha, é para cá que a gente está vendo e a gente está achando que os alunos têm que responder a estas questões. E aí depois vai ter um terceiro momento que é quais são os exercícios práticos, quais são os modelos. Segundo momento em paralelo. Quais são os jogos? Não, a gente os faz games que a gente pode usar. Então, aí vai começando a construir assim, como é que isto, por exemplo, como é que você trabalha foco em problema? Aí tem todo, aí vem a parte do detalhamento mesmo da metodologia. Mas aí o tem que por que trabalhar isto problemas, aqui, o que é não, isto aqui é como se fosse aqui. Isso aqui é a parte teórica. Eu acho que vão ter alguns professores que vai ser que nem a gente aqui, né? Alguns vão querer ficar discutindo um monte, assim. Outros também vão querer vivenciar e comprovar isso. Isso aqui é o resultado. Vivenciar. Isso aqui é o resultado. Então, quando você for medir a tua ação, você vai ver o seguinte, esse cara está ele consegue lidar com... Esses são os indicadores de aprendizagem. Isso, indicadores de aprendizagem. Isso. Depois tem uma outra coisa que a gente vai ter que desenvolver, que é a metodologia... Para fazer essa avaliação. Para poder... Esse a gente tem que criar atividade para a gente começar a olhar o resultado dela e como que a gente olha para cá, para a gente conseguir entender essa aqui é tipo assim... Sem fazer você não vai saber. É o formulário que eu tenho de avaliação do cara. Quer dizer, ele conseguiu fazer isso e tal. E, por exemplo, e a minha ideia, meu sonho, né, é a gente ter empresas inovadoras que peguem esses alunos e assim, não, esses caras estão muito melhor preparados do que essa galera que está vindo para cá. Então, esses caras aqui teriam
teoricamente, para um tipo de empresa do mercado, seria muito mais para as novas empresas, porque a gente vai fazendo as alianças. O que vai acontecer aqui com essas, exatamente, com essa, que a gente viu lá na SME, tem na associação comercial. Tipo, tem um pessoal que, tipo, que são empresários e que tem interesse de participar, assim, de fazer problema. Eu acho que quando a gente faz projeto de inovação, a gente faz aliança com inovadores. Então vai pegar em cada setor onde existe essa inovação e vai fazer aliança com essas pessoas. Então, essas pessoas que estão precisando desses jovens. Não é o cara do botequim que serve o mesmo café da manhã há 50 anos. Não é o escritório de Na prática, o que a gente tem que fazer é traquear se os alunos que passam por determinadas atividades que a gente criou com esse JAM, como é que tá a história. A gente tem que, de alguma forma, traquear isso. Primeiro pensar, por exemplo, pensando alinhamento de futuro, tá? Pensando que o nosso aluno depois vai para uma empresa e tal. Antes dele ir para essa empresa, ele vai de novo ser remodelado por mais 3 anos, porque ele vai sair daqui da gente, que a gente tem um pensamento inovador, resolução de problema, aí ele vai para o ensino médio também ali, ó, quadrado, vai ficar 3 anos naquele quadrado, para depois ser enquadrado numa outra sociedade. Porque ele, quando vai para o médio, ele vai para o Estado. Ele vai para o Estado. Mas aí a gente faz a parceria com o Estado. Pensar grande, eu acho que tem que pensar grande. A gente vai lá no Estado. Conversar com o SESI Matemática, que eles estão pesadão no Estado. Pois é, a gente vai no Estado e tenta pegar esse cara e acompanhar ele no Estado. Lá, né? O Estado é o Chico. O Chico trabalha lá. Tipo assim, o SESI Matemática está com convênio que eles têm que estar em todas as escolas até 2016. Então acho que a gente tem que ir. Eu sou observo. A gente tem que ir. Mas é isso, assim. Então acho que esse é o nosso. Agora a Carla tá mais calma, né? Oi? Carla tá mais calma. Não, assim. Tá mais ansiosa. Oi? Menos ansiosa. Não, é porque assim. Não, é porque eu tava sendo pressionada do outro lado pra gerar a forma de um negócio que eu ainda não queria gerar e acabou de nascer. Aí agora que eu tô mais calma, porque ela vai sair mais arrumada com essas coisas que a gente falou aqui, mais. André, fala você. 2015, você que tá vindo aí, chegando aí. Tô chegando agora. Sabe quando você segura um negócio que você faz? Mas quais são as suas primeiras impressões? A primeira impressão é que vai ser um trabalho bom, mas muito... Para vencer esse professor vai ser complicado. Porque esse professor, é isso que você está falando, esse professor tende a ficar na zona de conforto dele. Ele não está preparado para ver desse jeito. Né? Esse professor vai tentar voltar ao tradicional com todas as formas. Primeiro vai trazer. Ele prefere e reclamar do aluno. Movimento contaminador. A gente vai trazer primeiro, olha o movimento. Você abre um curso, ele se inscreve. Você já está trazendo. Mas deixa eu dar uma de chata, porque eu sou chata. Será que esse professor que está se inscrevendo já não tem essa visão? Ele não se inscreveu já pensando. Então é esse. Mas ele não é o professor de. Não, mas ele é um instrumento de contaminação do ambiente. Então, mas, assim, acredito nesse instrumento. Você não vai mudar o ambiente pegando o cara que pensa todo ao contrário. Não, eu sei. Mas a gente tem que pensar nesse cara também. Esse cara tem que estar na nossa cabeça. Mas é que ele é um movimento, entendeu? Vai ser muito mais fácil. Eu tô entendendo. Não, eu tô entendendo. Porque não vai ser uma mudança. Mas também pensar em... vai ser pensar na ponta lá. André, olha só, vou comentar uma coisa que aconteceu comigo. Eu criei um critério agora no Facebook específico. Criei um critério de pessoas que estão no meu Facebook. Então o que acontece? Eu percebi que existe uma forma de pensar que eu tenho desenvolvido, que me facilita, que é o seguinte. Para eu construir uma coisa nova, o primeiro passo de uma coisa nova é você sedimentar em você o novo. Com certeza. Com certeza. Então começa daí. Você faz uma mudança interna, você passa a trabalhar com esse novo. Já vai embora da aula? Acabou? Desistiu? Tá chegando no intervalo? Hoje teve intervalo e começou mais tarde. Culpa é de vocês aí que ficaram fazendo aula de inglês. Foi do Vinícius. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer um alto trabalho. Você com você mesmo. Depois, o segundo movimento é você pegar as pessoas que querem mudar
que tem disposição para mudar, tem pique para mudar, tem perfil de mudança, inquietude, procurando significado, pessoas que têm uma cabeça mais aberta, não sei o que, papá. Você tem que fazer um bloco. Tem camadas, né? Você vai... Esse bloco passa a ser um bloco de oposição ao outro bloco. Então você constrói um novo bloco. Nesse momento que você construiu esse bloco começa a se formar, esse bloco ele começa a gerar uma demanda específica. Ele começa a fazer parte de um determinado... Aí uma segunda camada é aquele cara meio resistente, mas que quando ele começar a ver determinados resultados, ele se abre. É um cara mais pragmático, é um cara menos abstrato, mas quando ele começa a ver os resultados, ele se abre. Então é um processo. Então eu não me preocupo muito com determinados segmentos, porque tem determinados segmentos que não vão mudar. Não vão mudar. Certo. Eu acho que não precisa ser uma... Tipo, vamos pensar nesse cara estratégico. Não vai mudar, o erro é esse. Eu acho que o erro é esse. A inovação, ela começa com quem quer inovar e ela não se preocupa. Pode chegar ao ponto, a gente vai viver um mundo paralelo, eu acho que a gente vai viver isso. A gente vai viver, como a gente está vivendo hoje, determinados projetos paralelos que vão acontecendo e que vai começar a conviver com dois mundos. Quase como se tivesse duas escolas. Sabe um critério que eu uso pra mim, Otto? Tipo, se eu tô dando murro em ponta de faca. Assim, quando eu tô uma coisa vai e não anda, eu paro assim, pô, tô dando murro. Que é isso, não é por aí. Mas a minha preocupação não é esse que não vai mudar, não. Esse aí já foi. É esse que tá no meio do caminho, entendeu? É o cara que, se bobear, ele volta. Né? E eu conheço muitos que poderiam estar trabalhando assim, que não se sente difícil, né? Mas eu acho que eu digo, não é estou dizendo que seja impossível, estou dizendo que é difícil. Eu acho que o processo é o seguinte, o que vai vingar daqui a 20 anos é a consolidação de conceitos consistentes de cada vez mais gente que realmente abrace a causa. A militância teórica, filosófica, metodológica, política, nessa direção. Então você constrói um corpo e esse corpo vai começar a vibrar nessa direção. E vai começar a fazer projetos, vai começar a fazer coisas. Vai começar a abrir. Vai começar a abrir, vai contaminar. E aí um outro vai ser contaminado, etc e tal, até a gente ter um espaço suficiente para você poder... Foi isso que eu percebi. E para isso acontecer, isso é uma coisa fundamental da nossa metodologia, é o seguinte, o nosso projeto, ele não visa mudar a atual escola. Ele visa criar uma nova escola. Então a gente não vai pegar tudo isso e trazer para a escola nova. É para essa atual escola. É daqui, vem para cá. E com essa experiência aqui, amanhã o cara vai dizer, chegamos aqui no Rio de Janeiro. Aonde eu vejo a nova escola? A nova escola está ali. É aquela galera ali que está fazendo tal experiência ali. Entendeu? Entendi. Porque o processo que a gente percebeu é o mundo que a gente está entrando hoje, a atual escola, ela não continua. Esse é o diagnóstico. Ela não continua. Não adianta insistir com ela. E aí é o que eu digo. Só que a transformação não é fecha uma e abre a outra. E aos poucos. Bom, então vamos dar uma rodada final para a gente poder fechar a nossa brincadeira. Então eu queria que vocês fizessem uma avaliação aí nós fizemos não sei quantos encontros, tivemos 6 ou 7, não sei. Acho que foram 5, 6. 5, né? Não, foi mais que 5. Foi mais, acho que foi uns 7. Pra mim foi de 5 a 7. Acho que foi 5. 6. Com hoje, aqui é quarta aula, quinta aula, hoje é sexta aula. Você veio no filme? Mas eu anotei aqui. Não tem, mas eu não tô. Então... E a transferida chegou na última. Tá certo, falou certo. Aurista. Essa é 7. Aqui caiu de paraquedas. É o filme que eu assisti. Aquele ali que você assistiu ali, né? Muito bom, trabalho. O que se faz é que se paga. Então,
Avaliação? Avaliação. Vini, começa você. Então. De como você chegou, você está saindo. Bom, vou falar por mim. Eu já cheguei já naquele primeiro encontro lá embaixo, no subsolo. Já cheguei meio com um pensamento assim, como na fundação, lá na Getúlio Vargas, eu já trabalhava com educação à distância, com novas tendências, não sei o quê. Eu já cheguei com uma ideia que, tipo, ele vai falar mais do mesmo, a gente vai ouvir de novo as mesmas coisas e o que eu já li. E aí a gente vê no que vai dar isso. Mas aí de cara você já me quebrou com aquelas duas primeiras analogias lá da ponte e do crescimento da complexidade, porque a gente achava que o maior exponencial de mudança era o surgimento da internet, e não, na verdade a internet é alguma coisa de ferramenta tecnológica, mas o maior exponencial de mudança é justamente esse crescimento populacional e, consequentemente, de complexidade. A internet é só mais um jeito da gente lidar com a complexidade. E aí a gente foi abrindo umas discussões e pensamentos e voltando para a sala de aula. Então, quando eu penso lá e penso hoje, acho que lá eu tinha essa abundância de conhecimento solto, o que é isso, o que é aquilo, já fizeram isso, já fizeram aquilo, e hoje eu consigo me sentir um pouco mais sistematizado, assim, eu tenho alguma coisa, alguma referência. E a partir disso é que a gente pode começar a pensar outras coisas. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço. É uma coisa que eu acho que é importante, eu estou comentando as coisas assim, acho que é uma coisa importante isso que você falou, porque na verdade, quando a gente olha para o mosquito principal, a gente não se perde. Eu acho que realmente assim, a gente entender que o ser humano ele sai de 1 para 7 bilhões de pessoas e isso modifica radicalmente a maneira de a gente pensar a sociedade, a gente consegue não perder o foco no que eu acho que é a força principal que faz com que a gente entenda por que a escola agora vai ter que mudar. Isso. É uma coisa fazer uma escola para 1 bilhão de pessoas, a outra é uma escola para 7 bilhões. Uma coisa é uma sociedade que tinha 1 bilhão de pessoas, uma coisa é uma sociedade com 7 bilhões. E por causa disso vem a internet para tentar ajudar a lidar com essa complexidade, que o problema é a complexidade. Esse alinhamento para mim foi o principal, o norteador. Carla, você que falou pouco no curso. Então, eu vim assim um pouco que nem o Vinícius, né? Porque você trabalha muito tempo criando coisas, esses conceitos estão o tempo inteiro ali me cutucando. Assim, mas juntou assim o fato da gente estar, para mim, reestruturando, né, aqui, com o fato de ter todo o pessoal da SME, então assim, isso ajuda porque é coisa prática. E de eu também estar ao mesmo tempo com várias mentorias questionando, me cutucando sobre a forma como eu apresento as coisas que eu faço para a educação. Então você pegou para mim num momento assim, muito bom, rearrumou um monte de coisa assim, de como explicar o que eu faço e como pensar, e contribuir melhor, principalmente nessa parte assim, de foco no problema, assim, me deu uma mexida assim, como mostrar assim, o que eu faço, ajudou muito. E acho que achei um caminho prático aqui. As coisas me parecem muito bom. Mário, fala você. Bom, eu achei extremamente válido todas as discussões, espero aprofundar mais e, assim, pensar, né, que nós estamos envolvidos numa mudança, né, vamos ser, de certa forma, um pouco que atores de uma mudança que não tem volta. É algo que realmente pode entrar prefeito, sair prefeito, né, mudar a conjuntura política e realmente essas discussões não vão ser deixadas para trás. Então, acho que foi bastante válido mesmo. Entrei também com altas expectativas, muitas dúvidas. Em alguns momentos do curso a gente ficou assim, nossa, mas será que realmente vai ser possível? Né? Mas eu acho que aos pouquinhos nós vamos, né, ter esse tempo de maturação, de reflexão, maturar mesmo, né, todos esses pensamentos e tentar colocar em prática de acordo com o que a gente está conseguindo delinear. Fala, traidora. Não sou traidora. Bom, o curso pra mim
me trouxe muita coisa. Eu sou aquela, vejo assim, não vou negar, sou aquela professora que a Andréia falou, acabei de sair de sala de aula, entendi inovação, como colocar um monte de coisa dentro da sala, internet, computador, data show, me sentia a inovadora. E esse curso me trouxe muita coisa nova. Eu sei que eu tenho que estudar muita coisa. Muitos desses conceitos eu vou ter que reler, procurar referências, continuar estudando. Mas vejo assim, aquela luzinha que eu estava apagadinha, que eu ficava pensando, como vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir? Assim, assustador, e agora está bem mais claro. Eu acho que o curso veio a contribuir muito. Não sei como aconteceu, eu estava refletindo aqui. O curso foi o primeiro passo assim, pra gente. Não tínhamos pensado nisso enquanto estratégia, mas acho que foi fundamental para que isso tudo acontecesse. É o caminho que a gente tanto procurava e apareceu o curso como esse caminho. E vamos estudar, isso para mim. Estudar é uma coisa assim. Estudar. Isso é... O inovador é um pesquisador. Se o cara não quer inovar, o cara quer inovar e não quer pesquisar, não quer estudar, então ele não consegue, porque o tempo todo você tem que analisar como você está pensando, como você está passando, como as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo que faz com que você reveja como você está pensando e como você está passando. Então é uma coisa que não... É gostoso, né? Mas tem que gostar, né? Tem que querer, né? Porque nem todo mundo gosta disso. Que eu acho que é um pouco isso. Fala, André, como é que foi nosso diazinho aqui? Diazinho aqui? Muita coisa nova, tá? Eu procuro sempre ler, estou fazendo um curso agora na PUC, mais ou menos pelo caminho, tá? Mas eu sempre tentei usar a inovação em sala de aula, só que eu sempre fui muito crédula de que se você colocar um computador, você não está inovando necessariamente, né? O que eu botei nos tutores, eu botei isso para os alunos, eles ficaram danados comigo, porque eu escrevendo isso, eu disse para eles, eu já vi aula debaixo de uma árvore sem nenhuma tecnologia inovadora. Não precisa ter grandes coisas para ser inovador. Eu já vi aula com data show que o cara estava copiando. Né? Não é inovador isso. Então isso que eu fico me batendo. E algumas palavrinhas ali eu vou ter que estudar para entender melhor, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar. Né? Umas coisinhas aí eu não... Mas você pode agora, uma sugestão, que todas as aulas estão gravadas. Estão gravadas? Então você pode fazer no grupo. Incluir no grupo no Face. Então lá no Face tem todos, você pega de baixo para cima na linha do tempo, tem todas as aulas. Tem a playlist também dele no YouTube. Tem uma playlist que eu criei só para o curso, então tem todas as aulas. Se quiser ouvir, alguém quiser ouvir de novo o curso, etc. Tem secretaria, né? Tem que abrir essa... Ô, Francisco, vem fazer aqui a sua avaliação final também. Você me inclui, Vinícius? Estamos aqui fazendo a nossa avaliação final. Queria que você falasse alguma coisa. Bom, eu queria agradecer a minha mãe e meu pai. Um beijinho pra quem? Maria Gabriel. Sem eles eu não... Não beijo nada. Não, era só, eu acho que são dois movimentos que estão sendo feitos aqui, para falar de forma geral, né? O primeiro movimento é formar pessoas que estejam alinhadas com o nosso pensamento e formar a própria equipe. O segundo movimento foi iniciado ontem, né? Já foi iniciado, foi dado um segundo passo, que é a formalização, né, de uma consultoria por parte do professor Carlos para a rede, né? A gente está pensando já, olhando para fora. Esses dois movimentos que eu acho importantes que a gente está concluindo ao final de dezembro, inclusive de forma criativa, né? A gente está utilizando os espaços que nós temos, o material humano que nós temos, né? Inclusive contando com a colaboração do professor, né? Que ele poderia estar assumindo outros desafios hoje, mas ele está acreditando num projeto que é possível trabalhar com a educação. E educação básica e pública, né? São coisas que a gente tem que valorizar, levar em consideração para o professor, esse olhar que ele está dando com o carinho que ele está olhando, né? Então,
eu acho que foi proveitoso, positivo dessa maneira, né? Acho que os frutos do trabalho mesmo realmente vai acontecer. Hoje é a formação teórica, filosófica, de reflexão, inflexão também sobre algumas práticas nossas, e o trabalho pesado vai acontecer em 2015. Né? Esses dois movimentos que eu acho importantes nesses passos que foram dados. Né? Então, o trabalho pesado já começou. A gente já começou a formação dos professores com o curso Moodle. Sim, inclusive tem uma participação, né? Especial. Vamos agora para o segundo módulo. Também terceiro módulo. Escrever um documento referencial. Não, é o segundo módulo mesmo. Os nossos alinhamentos. Ninguém sabe A mais. gente já tinha até pensado em cada um meio que capitanear um assunto e os outros vão meio que adentrando nos assuntos do outro. A gente tem um documento básico, né? O processo da prefeitura é um pouco burocrático, né? A gente pede documentos, a Flávia, que é uma das consultoras da nossa equipe, que está montando esse documento. Mas monta a parte de eu não sei se é o mesmo documento que você está falando, são outras coisas. Eu vou até aproveitar isso aqui, porque eu tenho meu dever de casa agora. Eu vou aproveitar. Pois é, isso que eu vou aproveitar esse mais de documento. conhecimento líquido, o que é colaborativo. Eu vou. Isso pode ser aproveitado no documento final. Que eu vou hoje à tarde trabalhar. A terra não precisa. Você não básico. Eu sei, vou fazer isso. Connect Vision. O que eu queria falar é o Siemens. seguinte. O que eu queria falar é o seguinte, eu gostei muito porque eu acho que tem uma amiga minha uma vez que pagou um esporro no bar, tomando café. Aí ela chegou para mim e falou assim, cara, você está se metendo em ciência? Né? Como é que você pode se meter em ciência? Né? Eu estou me metendo em ciência, estou me metendo em educação, estou me metendo em política, todos esses assuntos eu me meto. Por quê? Porque eu não estou me metendo a fundo, eu só estou dizendo o seguinte, olha, a macro tendência é essa aqui, na ciência, na educação, na saúde, não sei o quê. Por quê? Eu tenho uma visão que é essa, né? Estou percebendo a complexidade, vejo a tecnologia cognitiva ajudando nisso, aí eu fico pensando, bom, na política vai dar isso, mais ou menos, na economia acho que vai dar aquilo, não sei o quê, blá, blá. Então são coisas assim, é uma visão. Então, quando a gente... Então eu tenho no livro azul, eu tenho lá uma discussão sobre escola, tenho uma discussão sobre política, tenho uma discussão sobre ciência, então eu tenho lá os meus palpites. Então quando a gente entra mais fundo nessa questão da educação, e a gente vai mais fundo, eu acho, tem dois assuntos que eu acho que em 2015 vão ser mais fortes nessa área, pelo menos para mim. Essa questão da educação, em função do nosso trabalho aqui, e a questão da política, porque está muito vivo isso na sociedade hoje, essa discussão de democracia, não sei o que, tem uma demanda muito grande, e eu tenho estudado muito isso e tal, em função dessa situação toda. Então são duas áreas. Então se aprofundar numa área é legal porque você meio que revê tudo. Você tem que... porque aí você está focando numa coisa mais concreta. Né? Aí ela te gera subsídio para você rever. Então eu gostei muito desse nosso debate, acho que foi assim, muito proveitoso, muito rico. Eu refiz, e é esse que é o lance legal do diálogo, né? Você refaz o que você está pensando, você repensa o que você está pensando, você discute o que você está pensando, você vai aprofundando. Eu acho que a gente chegou numa síntese bem legal. Eu hoje vou trabalhar de tarde nisso para esse documento que o Francisco me pediu. Eu vou tentar botar alguma coisa no blog lá como organização minha, para divulgar, e vou botar lá depois no grupo do Facebook, como um resultado mesmo de um trabalho. Olha, a gente está indo mais ou menos para isso, e mais ou menos a aferição é essa aqui. Eu acho que isso é o resultado do nosso trabalho. Fiquei muito satisfeito com o nosso projeto aqui e estou muito satisfeito da gente poder fazer isso no ano que vem, trabalhar com os professores. E acho que o mundo hoje está trabalhando, nós temos assim, algumas coisas que estão sendo puxadas para trás e tem algumas coisas que estão indo para frente. Então a gente tem que tentar evitar que as coisas que estão indo para trás vão para trás, mas a gente apontar para essa direção. O Brasil é muito difícil. Isso que a gente está fazendo não deveria estar acontecendo no Brasil. O Brasil não quer isso. O Brasil não quer isso que a gente está fazendo. Mas entendeu? os brasileiros. Nós somos brasileiros, mas por acaso nós somos brasileiros. Mas o Brasil não quer isso aqui. Todo o cenário brasileiro, todo o negócio está caminhando para um outro lado. Não é isso aqui. Então nós vamos ir contra uma maré, contra uma corrente, indo em outra direção.
pensar 20 anos, eu acho que você está maluco no Brasil. Você botar um projeto de 20 anos. Isso não existe no Brasil. Ninguém tem pensamento de médio prazo, imagina de longo. Mas de 10 anos para cá tem um movimento também empreendedor. Não, o movimento empreendedor tem. Tem um movimento empreendedor forte. O que a gente está fazendo dentro do serviço público, fazer um projeto de 20 anos, fazer uma macro tendência, trabalhar com consistência, etc. Não é normal. A gente tem que pensar assim. A gente tem que ter consciência disso. Porque eu falo lá na IPLAN. Lá na IPLAN as pessoas não sacaram. Quer dizer, a maior parte ainda não percebeu que a gente plantou. Quando você planta uma semente, com todo o carinho, com todo o negócio, a um palmo do chão, você não está plantando aqui que qualquer chuva vai tirar. Você planta um pau, aí demora para crescer, aí faz as raízes, aí começa a crescer e tal. Só que você não está vendo as raízes. No momento que você começa a nascer a árvore, você não está vendo as raízes. Não é qualquer coisa que derruba aquela árvore. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Quando você consegue pegar ideias fortes, firmes, semina essas ideias, essa coisa cria essa árvore, cara, isso que é assim que se constrói o futuro. Entendeu? Não é de outra maneira que se constrói o futuro. É isso que é o futuro. Agora, o que eu acho que a gente tem, e que eu tenho me esforçado muito nesses últimos 20 anos de muito esforço, é nunca aceitar que as minhas ideias são as melhores ideias, nem que as ideias são as definitivas, nem que agora chegou aqui o cara que sabe tudo. Eu o tempo todo estou questionando, estou me questionando, estou vendo, estou batalhando, etc. Isso é difícil. Isso é difícil, chegar nessa coisa. Então eu acho que tem, e esse diálogo que vai se fazendo, eu digo sempre para vocês o seguinte: esse projeto nosso, ele é resultado de 1.200 pessoas que discutiram esse projeto. Todo aluno que senta em sala de aula, ele tem o direito de questionar absolutamente tudo. 1.210, né? 1.210. Então, assim, todos questionam, e a partir daí a gente vai melhorando. Então, é o que eu chamo de teoria aberta, teoria colaborativa. Não é uma teoria do NEPUB, é uma teoria que vai... Então, hoje tem muita gente em torno dessa teoria que nem diz, não, isso aqui tem a ver com o NEPUB fala, isso aqui. Então, aquelas coisas vão se crescendo e vai criando um movimento, né? Eu acho que é aí que a gente consegue chegar lá na frente com alguma coisa diferente. Então, tinha uma palavra que me veio assim, que é uma palavra assim de... eu acho que talvez consistência. Consistência. Né? Consistência. É uma coisa que tem assim, sabe? Significado. Eu acho que falta no Brasil significado. Sabe? As coisas com significado. Comprometimento com o que você está fazendo. Presença do que você está fazendo. Os meus alunos sempre dizem para mim, tive numa turma, eles falaram assim, olha, o meu grande problema com o professor é que ele está em sala de aula, mas ele não está em sala de aula. Então, o grande problema que a gente tem é que a gente vem fazer um projeto aqui na secretaria, mas eu não estou no projeto da secretaria. Só que eu estou nesse projeto. Estou aqui 100%, estou inteiro no projeto. Né? E isso pode me modificar ao mesmo tempo que eu estou modificando. E aí você conseguir construir. Eu acho que é essa ideia que vocês têm que trabalhar daqui para frente. Esse compromisso de deixar um legado na sociedade. É esse o meu objetivo, é deixar o meu legado. E vocês deixarem o legado de vocês. Percebendo que a gente tem alguma coisa a contribuir. Ah, a gente vai mudar a educação brasileira? Não. A gente vai mudar tudo? Não. Mas o que a gente puder mudar, naqueles professores que a gente puder interferir, naqueles caras que a gente puder conversar, a gente vai levar o nosso alinhamento. O nosso alinhamento é esse. Não é isso. Não é... Eu já sempre digo isso, né? A fala é uma tecnologia. Quando você estimula as pessoas a conversarem, você está retrazendo uma tecnologia que foi perdida, que é a conversa. Bem perdido. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente vai construir. Então, eu acho que essa batalha, né, esse compromisso, assim, eu estou afim, para mim, se eu estou aqui, se a gente conseguir fechar esse contrato, fechar esse projeto, eu estou 100% inteiro, vou me dedicar no que vem, tem esse projeto da IPLAN, tem um projeto de vocês. Tive um convite para dar aula numa universidade, os caras queriam me contratar, eu falei, olha, infelizmente, até que eu estou com o contrato da IPLAN, eu falei, não vou abandonar o meu cliente, porque se eu sair de lá, o projeto não vai andar, então não vou poder. O cara
ajudar. E se eu me comprometer aqui, eu estaria aqui inteiramente com isso aqui. E acho que isso aqui é um projeto que tem muita... de ser assim um projeto que vai ser um projeto piloto, que vai ajudar muita gente em outras... Com certeza, porque aí a Secretaria Municipal do Rio tem tamanho para expandir. Um espaço que mas isso para mim não é, isso é secundário. O fundamental é realmente construir uma coisa bem plantada, que dê não é isso, mas quando você constrói isso, pelo que ela é representativamente em relação ao ensino básico no Brasil, você gera um holofote que um monte de gente pode na própria estrutura daqui, né? É isso que eu tô pensando. Sempre jogou um peso exatamente no Rio de Janeiro, isso. né? Eu acho que de repente, mais uma vez, ela vai ser inovadora nesse sentido, né? Bom, é isso, gente. Queria pedir uma salva de palmas para o nosso esforço. Ele não foi pequeno, né? Meio de eleição,